Olá, bem-vindos a mais uma exploração profunda aqui no nosso espaço. Hoje a gente vai mergulhar numa história, assim, incrível do livro de Gênesis, capítulo 24. É a história de como encontrar uma esposa para Isaac, né, o filho de Abraão. A gente está usando aqui uns comentários, umas notas de bíblias de estudo bem respeitadas, tipo a Holman e a Nova Almeida atualizada. A ideia aqui é ir além da leitura, sabe? Entender os detalhes dessa missão toda, a fé que estava ali, a viagem que não foi fácil, uma oração super particular e, claro, o que esse casamento significou para a história que Deus estava contando. É uma daquelas passagens cheias de coisa cultural, teológica. Então, bora lá, vamos analisar isso mais de perto. Bom, a cena começa com Abraão já bem mais velho, né? As fontes falam em uns 140 anos por aí. Ele está abençoado por Deus em tudo, mas tem uma coisa importante faltando. O filho dele, Isaac, com 40 anos ainda está solteiro. E para Abraão, isso não era qualquer coisa, certo? De jeito nenhum. Era, assim, fundamental para a promessa de Deus continuar. Por isso, Abraão chama o servo mais antigo dele, aquele que cuidara de tudo. Sabe? Provavelmente o Eliezer de Damasco, embora o nome mesmo não apareça ali. E pede um juramento, mas um juramento muito, muito solene. Tinha aquele ritual, né, de colocar a mão sob a coxa. Era uma das coisas mais sérias da época. Parece que ligava o juramento à descendência, à linhagem que precisava continuar. E o que ele pede nesse juramento é bem direto, não é só acha uma moça legal. Tinha uma restrição muito forte ali, né? Qual era? Tinha sim. A restrição era total. Nada de buscar esposa entre as mulheres cananeias, o povo que morava ali. Abraão via isso como um perigo, sabe? De misturar a fé, a cultura, podia contaminar a linhagem da promessa. A ordem era bem clara: volta para minha terra natal, lá na Mesopotâmia, e acha alguém da minha família, dos meus parentes. A pureza da fé, da linhagem, isso era o mais importante para ele. Nossa, isso mostra uma fé gigante na promessa. Mas parece uma missão cheia de ICs, né? O próprio servo percebeu isso e levantou uma dúvida bem prática, não foi? Tipo, e se a mulher não quiser ver? Ir para um lugar tão longe? Exato. Bem pé no chão, né? O servo pergunta: tá, mas e se a mulher não quiser me seguir para essa terra? E a resposta do Abraão é uma mistura assim fascinante de fé e realismo. Primeiro, a fé total. Ele diz que o Senhor, o Deus do céu e da terra, vai mandar um anjo na frente para garantir que tudo dê certo. Mas logo depois vem o lado prático. Ele libera o servo do juramento se a mulher recusar. Ah, entendi. Ou seja, a fé na providência de Deus não anulava a possibilidade da vontade da pessoa ser outra, né? Faz sentido. Bom, então com essa missão, essas instruções, o servo vai. E não é uma viagem simplesinha, né? Como é que foi essa preparação toda, a jornada? Olha, foi uma expedição e tanto. Mostrava a importância da missão e, claro, a riqueza do Abraão. O servo leva 10 camelos. E não só por transporte, não. Eles estavam carregados com presentes valiosos, tipo o melhor do que Abraão possuía. A viagem era longa, puxada, estima-se uns 900 quilômetros. Imagina, cruzando o deserto, região difícil, até chegar lá na cidade de Naor, na Mesopotâmia, provavelmente perto de Harã, de onde o Abraão tinha saído originalmente. E quando ele chega lá, perto da cidade, ele para num lugar chave. Um poço de água, bem no finzinho da tarde. Por que ali, naquele horário? Ah, essa escolha foi muito esperta, culturalmente e na prática. Os poços eram lugares de encontro, né? Principalmente no fim da tarde, que era quando as mulheres da cidade iam buscar água. Era o momento perfeito, o lugar ideal para encontrar as moças solteiras e observar como elas eram, como agiam. Mas o servo não confia só na estratégia dele, não. Ele logo vai orar, pedir a direção de Deus. E aí vem um dos pontos altos da história, né? A oração do servo. Não é uma oração qualquer, pedindo sucesso. É um pedido de um sinal. Nossa, muito, muito específico. Pode detalhar pra gente esse pedido? Sim, é uma oração que chama a atenção pela ousadia, pela especificidade.
Ele pede a Deus basicamente assim, olha, a moça a quem eu pedir água, tipo, por favor, me dá um pouco de água do seu cântaro, e ela responder, bebe e eu vou dar água também para os seus camelos, que seja essa a mulher que o Senhor escolheu para o teu servo, Isaque. Ele não pede só hospitalidade normal, sabe? Ele pede uma oferta ativa dela e super generosa. Vamos parar um pouquinho aqui. Dar água para 10 camelos depois de uma viagem de 900 quilômetros. Isso, gente, não é pouca coisa, não. As notas de estudo até falam que eles poderiam beber centenas de litros. Tirar isso tudo de um poço, na mão, devia ser um trabalho pesado, demorado. O que esse teste mostrava sobre a mulher? Mostrava muito mais que só educação, com certeza. Mostrava uma disposição enorme para servir, uma generosidade que ia, assim, muito além do normal, uma força de caráter, uma energia, sabe? Era um teste que ia fundo na hospitalidade, na disposição para o trabalho pesado, qualidades que eram essenciais para a futura matriarca de uma família seminômade, como a do Abraão. E mais, a iniciativa dela de oferecer água para os camelos seria o sinal claro de Deus. E o que acontece logo depois é quase de filme, né? A resposta para a oração vem na hora. Incrivelmente na hora. O texto faz questão de dizer, antes mesmo que ele acabasse de orar, quem aparece? Rebeca. Vindo da cidade, com o cântaro no ombro, e a descrição dela bate certinho com os critérios da família. Filha de Betuel, neta de Naor, irmão do Abraão, ou seja, parente direta. O texto ainda diz que ela era muito formosa e virgem. O palco está montado. Como é que acontece o encontro do servo com a Rebeca? O sinal se cumpre do jeitinho que ele pediu. Exatamente como ele pediu. O servo chega perto e pede água. Ela responde na hora super educada. Bebe, meu senhor. E aí, sem ele precisar falar mais nada, depois que ele bebe, ela mesma toma a iniciativa. Vou tirar água também para os teus camelos, até todos beberem. E ela não só fala, ela faz. Corre, esvazia o cântaro lá no bebedouro, volta para o poço, tira mais água, várias vezes até os 10 camelos ficarem satisfeitos. O sinal foi cumprido. Literalmente, completo e com uma agilidade impressionante. Fico imaginando a cara do servo nessa hora. O texto diz que ele ficou olhando para ela em silêncio, maravilhado. Deve ter passado 1000 coisas na cabeça dele. Nossa, sem dúvida. Era a confirmação de Deus acontecendo ali, na frente dele. Ele devia estar processando aquela maravilha, a resposta de Deus, confirmando se o Senhor tinha mesmo feito a viagem dele dar certo daquele jeito, tão direto, tão específico. O silêncio dele é de puro espanto e reconhecimento. E com o sinal confirmado desse jeito tão claro, qual o próximo passo do servo? Ele não perdeu tempo, né? Não perdeu tempo, não. Assim que os camelos acabaram de beber, ele vai até a Rebeca e entrega umas joias bem valiosas. Um pendente de ouro para o nariz, era um adorno comum na época, né? E 2 pulseiras de ouro maciço, pesadas. O peso que o texto menciona indica que eram presentes, nossa, de valor. Não era só um obrigado, era um gesto que já mostrava a importância da missão, a riqueza do Abraão e talvez até o começo de um compromisso ali. E depois das joias, vem as perguntas para confirmar tudo direitinho. Sim, ele precisava ter certeza de quem ela era e garantir que a missão podia continuar. Ele pergunta, de quem você é filha? Tem lugar na casa do seu pai para a gente passar a noite? E a Rebeca confirma, sou filha de Betuel, neta de Naor. Validou a linhagem e ainda garante que tem sim lugar e comida para ele, para os homens dele e para os camelos. Tudo certo. Com essa confirmação dupla, o sinal no poço e a família certa, a reação do servo é imediata e diz muito, né? Exatamente. Ele não consegue segurar a gratidão. Ele se inclina, adora a Deus ali mesmo, na hora, e fala em voz alta o louvor dele, reconhecendo assim, abertamente, que foi a mão do Senhor que guiou ele pelo caminho certo até a família do patrão dele. É um momento de adoração profunda, de reconhecer a providência de Deus. Aí a Rebeca corre para casa, conta tudo. Como é que a família dela reage a essa novidade toda e a chegada desse estrangeiro rico? A notícia causa um reboliço, claro. O irmão da Rebeca, o Labão, que é uma figura que a gente vai ver depois com outras características, mas que aqui age rápido. Quando ele vê as joias e ouve a história, ele corre lá para o poço para encontrar o servo.
Ele recebe o servo super bem, entra bendito do Senhor, oferece hospitalidade total, arruma a casa, cuida dos camelos, traz água para lavar os pés do servo e dos homens dele, um gesto super importante de acolhimento, e oferece comida. Mas o servo tem uma prioridade antes mesmo de sentar para comer. O que ele faz? Ele mostra um foco na missão que é impressionante. Antes de comer, ele fala, não vou comer enquanto não contar o motivo da minha vinda. Aí ele senta com a família reunida, provavelmente o Betuel, o pai, e o Labão, e conta a história toda. Ele fala do Abraão, do Isaac, do juramento, da viagem, daquela oração específica no poço, e de como a Rebeca foi a resposta direta, milagrosa de Deus para essa oração. Ele deixa bem claro que vê tudo aquilo como obra de Deus. Isso é chave, né? Ele não apresenta só como um pedido de casamento comum, mas como algo guiado por Deus. Como é que a família recebe essa história? A resposta do Labão e do Betuel é de reconhecimento total da ação de Deus. Eles dizem, isso vem do Senhor. Da nossa parte, a gente não pode dizer nem que sim, nem que não, basicamente. É aceitar a soberania de Deus. Eles entendem que não cabe a eles questionar ou atrapalhar o que Deus claramente começou. E continuam. Olha aí a Rebeca na sua frente. Leva ela e vai. Que ela seja a mulher do filho do seu senhor, como o Senhor disse. O consentimento da família, que era crucial na cultura da época, é dado sem hesitação. E mais uma vez, o servo reage adorando a Deus. Imagino que mais presentes rolaram nesse momento. Sim, depois de ouvir o sim da família, ele de novo se curva e adora a Deus. E aí, como era o costume para selar o acordo e mostrar gratidão, ele entrega mais presentes caros, joias de prata, de ouro, vestidos finos para Rebeca e também presentes de valor para a mãe e para o irmão dela. A missão parece cumprida, mas rola uma pequena tensão no dia seguinte sobre a hora de ir embora, né? Rola, sim. Na manhã seguinte, o servo já está ansioso para voltar para Abraão. Ele pede para ir embora logo, mas a família, o que é super compreensível, pede para Rebeca ficar mais um tempo com eles, talvez uns 10 dias, para se despedir direito. É um pedido normal, né? Antes de uma partida para tão longe, para sempre, praticamente. E como é que eles resolvem isso? É interessante que, mesmo sendo um casamento arranjado, eles perguntam para Rebeca o que ela quer. Pois é. Diante da pressa do servo, a família decide perguntar direto para Rebeca. Chamam ela e perguntam, você quer ir com este homem? E a resposta dela é, pá, direta e decidida, irei. Esse consentimento dela, mesmo dentro daquela estrutura cultural, é um detalhe bem significativo na história. Com a decisão dela, a família abençoa Rebeca, desejando muitos descendentes, vitória sobre os inimigos, o que ecoa as promessas de Deus para Abraão, e aí ela parte com as servas dela junto com a caravana. Agora a cena volta lá para Canaã, onde está o Isaac. O que ele está fazendo enquanto a Rebeca está chegando? O Isaac está lá pelo sul, perto de Beer-Lahai, um lugar que tem uma história ligada a Agar, a serva de Sara, ter encontrado Deus ali. O texto diz que ele saiu para o campo no fim da tarde para meditar. Outras traduções dizem orar. É uma imagem de calma, talvez de expectativa ou de busca por Deus. Nesse momento, ele levanta os olhos e vê os camelos chegando ao longe. E a Rebeca também vê ele. Qual é a reação dela quando ela descobre quem ele é? Ela também vê ele de longe e pergunta para o servo quem é aquele homem no campo. Quando ela ouve, é meu senhor, indicando que é o Isaac, o futuro marido dela, ela pega o véu na hora e se cobre. Esse gesto é visto como um sinal de modéstia, de respeito e talvez um costume de noiva da época, marcando a mudança para o novo status dela, para o novo relacionamento. O encontro acontece, o servo conta tudo para o Isaac. Como é que a história termina? Qual é o ato final que sela o casamento? O Isaac, depois de ouvir o relato do servo sobre como Deus guiou tudo, leva a Rebeca para a tenda que tinha sido da mãe dele, da Sara. Esse ato é cheio de simbolismo. A Sara foi a primeira matriarca, né? Colocar a Rebeca na tenda dela significa estabelecer ela como a nova matriarca, aquela que vai continuar a linhagem da promessa. O texto termina dizendo que o Isaac a tomou como esposa, que ele a amou e que ele encontrou nela consolo pela perda da mãe, que tinha morrido uns 3 anos antes. Olhando para trás agora, para essa história toda, o que realmente salta aos olhos? Qual é a essência disso tudo? A grande lição ou o ponto central que a gente tira dessa análise? Olha, o que é realmente fascinante é como,
A soberania de Deus, a providência dele nos mínimos detalhes, se mistura com a fé, a obediência e as ações das pessoas. A gente vê a fé do Abrão em começar a missão, a sabedoria e a oração específica do servo, a generosidade, a prontidão da Rebeca, o reconhecimento da família de que aquilo era de Deus. Nenhum desses lados anula o outro, sabe? Eles trabalham juntos, sob a direção de Deus, para cumprir o propósito dele. E fica muito claro também o cuidado em manter a identidade da fé da família, né? Evitando as influências de fora que eles viam como negativas na época. Sem dúvida. Essa insistência em buscar uma esposa dentro da família não era só preconceito. Era uma estratégia pensada para manter a aliança com Deus, para evitar mistura religiosa e cultural. A história toda reforça essa ideia de que Deus está ativamente envolvido nos detalhes da vida de quem o segue, guiando decisões super importantes como o casamento, que iam ter impacto por gerações. No fundo, o que essa história mostra pra gente é que a continuidade da promessa de Deus para Abraão não foi deixada pro acaso, né? Foi um processo que Deus orquestrou com cuidado, mas que precisou da resposta, da participação ativa das pessoas envolvidas. Exato. É uma demonstração muito forte de como Deus age no mundo, usando meios comuns, pessoas comuns, uma viagem, um encontro num poço, uma conversa em família, para realizar os planos extraordinários dele. A história afirma bem a próxima geração da linhagem da promessa, preparando o terreno para tudo que viria depois, com Jacó e os filhos dele. Exploramos hoje essa jornada incrível de Gênesis 24. Uma mistura de fé, obediência, costumes antigos e, acima de tudo, da mão de Deus guiando e assegurando o futuro do seu povo. Uma história muito rica que continua falando com a gente. Com certeza, ela lembra a gente da importância de confiar em Deus, de buscar a orientação dele nas decisões importantes e da beleza que pode surgir quando a fé vira ação concreta, mesmo diante de tarefas que parecem gigantescas. E para a nossa reflexão final, a gente viu aqui uma busca bem direcionada, quase prescrita, por uma parceira dentro de um grupo específico, com sinais claros, sendo pedidos e recebidos. No nosso mundo de hoje tão diferente, como a gente pode pensar sobre buscar discernimento em decisões cruciais, sejam relacionamentos ou outros caminhos na vida? Que princípios dessa história sobre fé, sobre comunidade, sobre buscar a orientação de Deus ainda podem inspirar ou desafiar a gente hoje, mesmo que o jeito de aplicar seja outro? Fica aí a pergunta para a gente pensar. Até a próxima!